Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Abra ou acesse. Estamos num tempo em que a tecnologia nos serve também. Então, Atos, capítulo 15. Nós vamos encerrar Atos 15 hoje. Então, iremos ler do versículo 36 ao versículo 41. Semana passada, o Guilherme pregou do primeiro versículo de Atos até o versículo 35, falando sobre o concílio em Jerusalém, e hoje nós vamos ler os versículos que encerram esse trecho. Se todos acharam, eu vou ler, queridos, e a minha versão é NVT, mas na sua versão acompanhe a leitura, e o texto diz, nesses poucos versículos: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o encomendaram ou entregaram aos cuidados graciosos de Deus. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de abrirmos a sua palavra, e queremos ouvir a sua voz, Pai. Então fale aos nossos corações, alimente as nossas almas, Pai, com a palavra, com o verbo. Necessitamos, Pai, deste alimento espiritual para permanecer de pé. E nesta noite temos o privilégio de ter a palavra diante de nós. Então clamamos pela iluminação do seu Espírito Santo, que ele possa iluminar e os nossos corações endurecidos possam ser quebrantados, a nossa surdez ou cegueira espiritual possa ser curada. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para você que nos visita, nós aqui adotamos a pregação expositiva sequencial. Então, começamos em um livro da Bíblia e vamos semanalmente, com algumas pausas. Em dezembro teremos uma pausa nessa série de Atos, mas nós vamos caminhando tranquilamente, procurando entender todo o conselho de Deus, todo o alimento, e tem sido uma bênção para o crescimento e fortalecimento da igreja. Então, hoje nós estamos encerrando o capítulo 15. Mas antes de chegarmos, ao versículo 36 a 41, nós nos lembramos em que ponto da história nós estamos. Acabamos, na semana passada, de sair de um momento extremamente especial, um momento crucial na vida da igreja, o Concílio de Jerusalém. Porque no Concílio de Jerusalém, eles foram discutir se a salvação era pela graça e pela graça somente, ou a salvação seria pela graça e pelo cumprimento da lei. E aí nós vimos, e se você não viu, você pode ir ao YouTube e ver a pregação de semana passada e pegar o contexto. Então, qual é a grande vitória? Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia até Jerusalém. Ali, um concílio, ele se forma, líderes da igreja, eles se reúnem para discutir essa questão. Tiago e Pedro se levantam então e falam em favor da salvação pela graça, e ali é uma vitória, A salvação é pela graça e pela graça somente. Mas a igreja estava, então, muito feliz, porque os gentios, eles seriam recebidos, uma carta é enviada com algumas recomendações, e a igreja vive este momento maravilhoso de unidade. A unidade foi preservada. A unidade por quê? Porque os gentios, os não-judeus, estão sendo inseridos dentro desta nova igreja que surge. Então a unidade, ela é preservada e a fé verdadeira é reafirmada.
Então, logo após essa vitória na fé e na unidade da igreja, o nosso texto nos mostra que os problemas da vida cristã, eles não acabam. Não é porque nós tivemos uma vitória, irmãos, que nós devemos baixar a guarda. É como uma luta de boxe, né? Muitas vezes é isso que fazemos. Temos uma vitória, baixamos a guarda, descansamos. Mas esse texto vai nos mostrar que os problemas na vida cristã, eles não acabam. O campo de batalha, ele muda. Mas nós estamos constantemente tendo a necessidade de sermos vigilantes, vigiando o tempo todo, orando e vigiando o tempo todo. O que o Espírito Santo, então, deseja nos ensinar hoje, a partir deste conflito entre dois grandes homens na fé, Paulo, o apóstolo aos gentios, e Barnabé, o filho da consolação. Mas antes de nós olharmos para o conflito propriamente dito e entendermos um pouco sobre esse conflito e aplicarmos as verdades bíblicas à nossa vida, temos o versículo 36. E o versículo 36 diz que algum tempo depois, Paulo e Barnabé voltaram, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar a visitar cada cidade aonde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos, eles estão indo. Esse texto é extremamente importante, queridos, porque ele vai nos dar clareza sobre a missão da igreja. Se eu perguntasse para você qual a missão da igreja, qual a missão deixada para nós, talvez tivéssemos diversas respostas aqui, mas existe uma missão deixada pelo próprio Senhor, que está em Mateus capítulo 28, no último versículo de Mateus 28, versículo 19 e versículo 20, e esta ordem é: vão e façam discípulos de todas as nações. A nossa obra, ela não é apenas uma obra evangelística, a nossa obra não é apenas evangelizar, mas acompanhar, mas discipular novos convertidos, com o objetivo de maturidade espiritual, crescimento espiritual. Você percebe que, biblicamente, a maturidade vem através de discipulado, através de caminhar junto. Por isso, por abandonar talvez esta ideia bíblica, esta verdade, essa doutrina bíblica do discipulado, é que nós temos tantos irmãos com muito tempo de igreja, mas pouco crescimento espiritual, que são bebês espirituais depois de 20, 30 anos, porque não foram acompanhados. O que Paulo está propondo aqui para Barnabé? Vamos retornar, vamos a cada cidade, vamos a cada igreja que foi plantada, vamos lá ver como é que os irmãos estão, se eles estão crescendo, se a igreja está se desenvolvendo, quais os problemas eles estão enfrentando. Muitas vezes nos preocupamos em evangelizar, e isso é essencial, mas após alguém que oramos por ele e evangelizamos, ser alcançado por Cristo, deixamos ele ao cuidado de um líder ou simplesmente deixamos ele dentro da igreja, como se fosse suficiente nos sentarmos nesses bancos, como se fosse suficiente ouvir somente a mensagem do domingo, mas não é. Porque o evangelho não nos transforma apenas no domingo, o evangelho não transforma apenas um dia na nossa semana, o evangelho transforma as nossas vidas completamente. Então nós não somos crentes hoje, domingo, eu sou um cristão e eu vivo como um ímpio ou um gentio todos os outros dias. Precisamos não só evangelizar, precisamos acompanhar, precisamos nos preocupar, e é isso que Paulo propõe a Barnabé. Atos 15:36, então, marca este momento chave na jornada de Paulo e Barnabé. Superada a crise da doutrina, a salvação pela graça, Paulo sente a necessidade de voltar, de mostrar que a fé não é só pregação, mas a fé é cuidado contínuo. E aí nós poderíamos, de uma forma muito simples e muito clara,
comparar o discipulado, assim como a própria Bíblia faz, ao cuidado que nós temos com os nossos bebês, que precisam de um acompanhamento constante, que precisam de cuidados constantes. A pregação, então, ela é extremamente importante, o evangelismo também, mas o caminhar junto, o cuidado amoroso, o estar junto. A frase de Paulo, portanto, é um verdadeiro mandato ao discipulado. Voltemos e visitemos os nossos irmãos. Com essa frase nós vemos a necessidade que Paulo entendeu de retornar àquelas cidades. Barnabé, vamos para algum lugar onde nós não fomos? Não. Barnabé, vamos retornar às cidades, vamos confirmar a fé dos nossos irmãos, vamos ver como eles estão, vamos ver se eles cresceram no conhecimento e na graça de Deus, porque Paulo não está satisfeito apenas em plantar a semente, a evangelização inicial. Ele sente a urgência em regar essa semente. E exatamente o regar a semente é discipulado. Novas pessoas na fé, sejam elas novos convertidos, ou até mesmo alguém com pouco tempo de igreja, ou alguém com muito tempo que não cresceu, precisam de mais do que um convite, de mais do que um lugar na igreja, precisam de discipulado. Na realidade, todos nós, né, irmãos? Mas eu já estou na igreja há 40 anos e eu cresci espiritualmente, amém. Então, discipule alguém, mas caminhe com alguém. O que o texto começa aqui é nos mostrar a necessidade de termos relacionamentos discipuladores, relacionamentos que tenham por objetivo claro o nosso crescimento espiritual. Porque isso deveria nos incomodar. Nós estamos terminando mais um ano. Nós estamos chegando ao final de 2025 e a grande pergunta é: o quanto você cresceu neste ano? O quanto você conhece mais a Deus? Como está a sua vida hoje? E como ela está diferente do dia 1º de janeiro ou do primeiro domingo deste ano? O quanto você desenvolveu relacionamentos, o quanto Deus tem trabalhado na sua vida, o quanto o seu coração é quebrantado diante de Deus, o quanto você ama o culto, o quanto você ama o Senhor mais hoje do que amava no início do ano. Você percebe as implicações do Evangelho na nossa vida e em todas as áreas, e essas implicações, elas se tornam então necessárias, o crescimento é necessário, mas nós não vamos conseguir sozinhos. O Evangelho não é uma carreira solo. O Evangelho é esta caminhada comunitária. Ele então vê a necessidade de retornar, mas também nós percebemos que em Paulo aqui há um esforço intencional. E esforço é: vamos em todas as cidades aonde pregamos a palavra do Senhor. O cuidado de Paulo era um cuidado sistemático, né? Nós vamos passar em uma por uma, vamos novamente, vamos descer a Chipre, a primeira cidade, vamos atravessar de navio, vamos visitando todas elas. Ele queria garantir que todas essas novas igrejas estivessem firmes. Discipular deve ser uma prioridade para nós. Cristãos deveriam viver relacionamentos discipuladores e deveria ser algo natural. Deveríamos viver esses relacionamentos naturalmente. Deveríamos buscar caminhar com alguém, ajudando pessoas a caminhar com Cristo e sendo ajudado também. E por fim, neste versículo 36, nós vemos o compromisso com o crescimento e desenvolvimento do reino, para ver como eles estão indo. Existe um motivo. O motivo de Paulo em sugerir a Barnabé que eles retornem às igrejas, eu quero ver como eles estão. Se eles cresceram, ou se eles ainda são meninos. E você e eu sabemos que Paulo vai fazer esta obra de acompanhar igrejas também através de cartas, e para algumas igrejas como da Galácia, ele vai chamar a atenção daquela igreja e dizer: como vocês retrocederam com tanta facilidade do evangelho verdadeiro
para um falso evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração é pecador, é corrupto, é fraco, é falho. E nós precisamos constantemente da palavra de Deus para que a nossa vida continue fortalecida. A grande questão é que parece que para algumas pessoas a vida cristã é igual ser um funcionário público. Quanto mais tempo você tem, mais você senta na cadeira como se fosse a pessoa mais entendida, a mais capaz, a mais sábia, simplesmente pelo tempo que tem no cargo. Não é assim. Não é assim. Por isso que nós temos cristãos novos, que são cristãos imaturos. Ou melhor, maduros, né? São novos, mas buscam o Senhor e são maduros. E cristãos antigos que ainda são cristãos imaturos. Qual é o objetivo, então? Não era apenas socializar. O objetivo era avaliar a saúde, a fé das igrejas. A expressão para ver como estão, ou para ver se estão indo bem, dependendo da sua versão, é extremamente rica, ela é extremamente reveladora. E aí eu quero que você entenda, irmãos. Irmãs, você tem uma Bíblia aqui em português, mas ela não foi escrita em português. Então existem alguns termos lá no original, no grego, que querem dizer coisas muito mais profundas do que foi possível a nossa linguagem traduzir ou transliterar. Então, quando Paulo está dizendo assim, olha, vamos passar para ver se eles estão bem, o que Paulo está dizendo, o peso e a força disso, na língua original, nós vamos passar lá, e nós vamos verificar, nós vamos avaliar, nós vamos investigar como está a vida espiritual dos nossos irmãos. Não era apenas uma visita social, Paulo chegou, Barnabé, e aí, como é que vocês estão? Não, tá tudo bem. Não, Paulo vai sentar com eles, Paulo vai ter prestação de contas, investigar, ouvir, ver como eles estão se portando. Este é o peso daquilo que Paulo está tratando aqui, observar atentamente, fazer uma verificação pastoral. A visita tem caráter pastoral, mas também tem caráter protetivo. Paulo quer proteger essas pessoas da infantilidade, proteger essas pessoas da inconstância, proteger essas pessoas dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Para que você tenha ideia, a mesma raiz do verbo usado por Paulo aqui para ir até esses irmãos é episcopos. A mesma raiz é para a palavra, para o termo que Paulo usa, para episcopos, que quer dizer bispo, supervisor, cuidador. Literalmente, aquele que vela por alguém. É isso que Paulo está fazendo. E é esta preocupação que deveria ter entre nós. Esta é a preocupação que deveria nos motivar a caminhar e a ter relacionamentos discipuladores. Como é que está o meu irmão? Ele de fato está crescendo, e aí, irmão, se ele não está crescendo, ele precisa ser chamado, amado, abraçado, mas isso precisa ficar claro para ele. Você não está crescendo, você não está desenvolvendo, você não está conhecendo o Senhor. Essa preocupação de Paulo, ela deve ser a nossa. Como estão os novos convertidos da igreja? Como estão os nossos irmãos e irmãs? Passam por alguma luta, dificuldade? Como é que está a minha vida? É muito fácil também apontar para o outro, né? Como é que está ele? Não, como é que eu estou? Será que eu sou humilde o suficiente para enxergar, muitas vezes, que eu estou precisando de ajuda, que eu estou precisando caminhar com alguém, que eu preciso de um relacionamento discipulador para poder abrir o meu coração? São coisas extremamente necessárias e preocupantes. Preciso de ajuda em alguma área. Sou alguém que não perdoa. Sou alguém que arruma briga com todo mundo. Sou alguém que é corrupto. Sou alguém que quer ganhar vantagem em tudo, mas ainda assim me sento nos bancos da igreja. Sou alguém dado aos prazeres da carne, mas ainda assim se senta nos bancos todo domingo, levanta a mão, chora e canta.
Você entende? Essas expressões de adoração externas, elas não mostram de fato como estão os nossos corações. Por isso, precisamos deste cuidado pastoral que Paulo trata aqui neste primeiro versículo. A vida cristã não deve ser uma vida solitária, mas vivida em comunidade, que enxerga o discipulado como uma missão. Então, este é o versículo 36. É Paulo trazendo para nós, como aplicação, a necessidade de vivermos relacionamentos discipuladores. A necessidade de olharmos para os nossos irmãos, observarmos atentamente, avaliarmos, investigarmos, para saber se os nossos irmãos, eles estão crescendo espiritualmente. E aí, cuidado pastoral e amoroso. Mas então, chegamos ao versículo 37. E no versículo 37, descobrimos algo, irmãos, que é muito real e claro para nós hoje, em 2025, mas também na palavra. E sabe por que a Bíblia ela é extraordinária? A Bíblia não esconde os defeitos. A Bíblia não esconde defeitos. O pastor Judy Clay, que estará com a gente semana que vem, ele diz, né? São homens com pés de barro. A Bíblia não está escondendo os defeitos de Paulo e Barnabé, como não escondeu os de Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros, né? O único perfeito é Cristo. A Bíblia agora ela vai expor e vai nos mostrar que mesmo cristãos maduros podem ser imaturos em algum momento. Mesmo cristãos maduros podem ter atitudes imaturas, infantis. E o texto vai dizer, no versículo 37, a proposta de Paulo então é essa, né? Vamos voltar e vamos visitar as igrejas e discipular e cuidar do povo. Só que o 37 diz, Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Esse trecho nos alerta, queridos. Cristãos precisam andar vigilantes. Paulo e Barnabé estiveram em Jerusalém para o concílio há pouco tempo. Se nós olharmos um pouco mais, Barnabé foi o homem que foi buscar Paulo lá em Tarso. Barnabé é enviado pela igreja, nós vimos isso, é enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, onde o evangelho alcançou os gentios. Jerusalém diz, vai lá, fortalece esses irmãos, e agora a igreja de Antioquia está estabelecida, precisa de líderes. O que Barnabé faz? Vai buscar Paulo, que estava há mais de 10 anos fora do cenário. Paulo estava lá sendo preparado, mas Paulo estava distante. Barnabé foi esse filho da consolação, este consolador, este homem que foi lá buscar Paulo, trouxe Paulo para a igreja de Antioquia. A amizade de Paulo e Barnabé era uma amizade longa, porque não só, o texto vai dizer que eles ficaram 1 ano ali, discipulando os irmãos em Antioquia, mas a viagem missionária, a primeira viagem, durou cerca de 2 anos, então havia tempo em que esses homens se conheciam, um relacionamento, acabaram de viver uma vitória maravilhosa. Foram até a igreja de Jerusalém, conversaram, exporam a doutrina da graça e da salvação. Mas a grande questão, irmãos, é que, como eu disse, os campos de batalha mudam. E enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. Houve uma tentativa do adversário, de Satanás, em tentar trazer dúvidas e problemas para a pregação através da doutrina da salvação. Isso foi sanado lá em Jerusalém. Mas agora Satanás, mais uma vez, investe. E às vezes nós estamos muito preocupados com os inimigos externos. Nós nos protegemos das investidas externas de Satanás, mas esquecemos que muitas vezes ele usa, e internamente ele usa
problemas de relacionamento para tentar destruir, tentar afastar pessoas. Esse texto ele nos mostra como que relacionamentos são importantes, como que o discipulado é importante, mas como que a falta de vigilância, como que a infantilidade espiritual é capaz de separar pessoas, separar amigos, separar irmãos. Esses homens brigam. Essa vitória estabelecida pela doutrina correta é extremamente importante. Venceram uma batalha, mas a guerra continuou. E nessa conversa de vamos retornar, Barnabé diz, eu pretendo levar João Marcos. João Marcos era o primo de Barnabé. E este foi o estopim, irmãos, para o desentendimento entre esses dois homens. Qual era o ponto de vista de Barnabé? A graça da segunda chance. Barnabé, na sua briga com Paulo, queria dar uma nova chance. Se você não leu ou não conhece, a questão foi, primeira viagem missionária, João Marcos está com Barnabé e Paulo, passam pela primeira cidade, ali já tem algum tipo de conflito, já tem um mago que traz alguns problemas, e esse mago era um assessor, né, do prefeito da cidade ou do governador da área. O que João Marcos faz? Volta, abandona, deixa a missão. Agora, 2 anos, Paulo está guardando isso no coração há 2 anos. Barnabé diz, vamos levar João Marcos, e Paulo diz, negativo. Qual o ponto de vista de Barnabé? A graça da segunda chance. Barnabé é o filho da consolação, ou o filho do encorajamento. E é exatamente isso que ele faz aqui. Ele queria dar uma segunda chance a João Marcos. Ele agiu com graça, vendo o potencial daquele jovem, e não apenas o seu erro do passado, né? Ter abandonado a viagem missionária. Seu foco estava na restauração e no discipulado do jovem. Paulo estava querendo discipular esses irmãos que foram alcançados através da primeira viagem missionária, mas aqui ele não está muito confortável em trazer João Marcos para que ele seja discipulado, tratado e até mesmo disciplinado. Barnabé tem essa atitude compassiva e disposta a perdoar e reintegrar. Precisamos disso. Dos dois lados, né? Muitas vezes precisaremos que as mãos sejam estendidas para nós, porque abandonamos a caminhada e agora precisamos ser conduzidos novamente. Ou algumas vezes nós precisaremos ter misericórdia de trazer aqueles que estão, de olhar para aqueles que estão distantes com amor. Entendendo, óbvio, né? Que Mateus 18, alguns são impenitentes, não se arrependem, mas a atitude e a iniciativa precisa ser essa. Mas então o ponto de vista de Paulo, se Barnabé está olhando a graça da segunda chance, Paulo está olhando a eficiência e a confiança na missão. Paulo, por outro lado, está focado na missão. Ele se lembra desta falha de João Marcos e parece temer que ele vá repetir, que ele não amadureceu, que ele não cresceu. Seu foco era a confiabilidade e a seriedade do ministério. Para ele, o descompromisso, né, o abandono de Marcos, o desqualificava naquele momento para uma nova viagem. Esse conflito, então, ele leva esses dois homens a uma atitude imatura, se separarem. O desentendimento ele foi tão sério, né? Ele foi tão significativo, e a palavra aqui para o desentendimento é uma explosão de raiva, é uma irritação aguda, é uma disputa intensa. Não foi um bate-papo acalorado, uma discussão, né, um outro falando um pouco mais alto. Não, esses homens, eles se irritaram. Eles brigaram feio, irmãos. E esse resultado, a separação. Apesar de ambos serem líderes maduros na fé, agiram de forma imatura. Paulo não quis levar Marcos. O termo traduzido aqui, né,
para esta atitude de Paulo, ele também é forte. Percebe como nós precisamos olhar para o texto, entender aquilo que o autor estava querendo dizer, porque muitas vezes a nossa tradução não dá o peso. Paulo ele não quis, o texto vai dizer, Paulo se opôs, pois João havia se separado deles na Panfilha. Esse termo aqui, se separado deles, ele também é um termo muito forte. Esse termo significa afastar-se deliberadamente ou intencionalmente. Não é simplesmente ficar para trás ou ir para outro lugar. O sentido é se desligar, retirar-se de algo intencional, desertar, desistir, abandonar um compromisso, deixar um posto da sua responsabilidade. Uma palavra de uso militar, né? Desertar, terrível, crime militar. Paulo, com todo o seu conhecimento, ele não consegue ainda enxergar que João Marcos não faria isso novamente. E então esses homens, eles vão brigar, vão se separar. Embora João Marcos não tenha abandonado a fé, o termo transmite o peso da ruptura com a missão. Paulo vê a atitude de João Marcos como falta de firmeza, maturidade e resistência no ministério. Por isso ele não acha prudente levar alguém que no passado havia se retirado da responsabilidade. E quando nós olhamos para essa briga, irmãos, desses dois homens, nós percebemos que erramos quando o ego, o desejo de defender a própria visão de como a obra de Deus deve ser feita, se sobrepõe ao amor aos irmãos. Porque a regra para a obra de Deus é a Bíblia. A regra para a condução e para como a obra deve ser feita é a palavra. E não aquilo que eu acho ou aquilo que você acha. Mas a vontade de que a minha ideia prevaleça, o desejo, o ego disso faz com que esses homens briguem. A separação foi a consequência do conflito, não resolvido de forma madura. Eles não conseguiram dialogar, orar juntos sobre este assunto e chegar a um acordo. Isso mostra que mesmo aqueles que buscam um amadurecimento espiritual, sem a devida vigilância, podem ter atitudes imaturas. Isso é uma realidade para nós. Quantas atitudes imaturas eu tenho, influenciadas talvez pelo ego, pelo um emocional abalado, e com você não é diferente. Talvez você seja imaturo e tenha atitudes imaturas, ou talvez você seja maduro. Em alguns momentos você tenha atitudes imaturas, assim como nós vemos com Paulo e Barnabé. O conflito não é o problema, mas a forma como lidamos com ele é que revela a nossa maturidade, entende? Conflitos vão acontecer, irmãos. Não tem como. Somos homens, mulheres diferentes, cabeças diferentes, idades diferentes, momentos diferentes, cosmovisões diferentes, criação diferente, nascido em lugares diferentes, tudo. Então, o conflito não é o problema, mas a forma como lidamos com ele que revela a nossa maturidade. Mesmo quem conhece a palavra e vive a fé, pode em um momento de tensão agir com impaciência, rigidez, teimosia. Devemos, portanto, buscar a maturidade, mesmo como cristãos maduros, vigiar sempre para que o nosso objetivo seja o amor cristão e a unidade do corpo de Cristo. O amor cristão e a unidade do corpo deve ser sempre o nosso objetivo. Mas e aí, pastor? Alerta de spoiler, né? O que acontece no final? Esses caras de fato brigaram e ficaram brigados? Não houve reconciliação? Afinal de contas, poxa, eu tenho uma visão tão elevada sobre Paulo, um apóstolo, um grande pregador e um grande pastor com pés de barro, irmãos. Mas sim, vou só acalmar o seu coração, tranquilizar o seu coração. Houve restauração. Nós não sabemos quando, mas nós vemos o resultado desta restauração.
Como é o futuro desses dois homens, né? Nós não sabemos quando, mas a Bíblia nos mostra que houve reconciliação entre esses homens de Deus. Por exemplo, em Colossenses 4:10, Paulo vai elogiar João Marcos. Escrito talvez uma década depois desse desentendimento, Paulo menciona Atos e ele diz o seguinte: Aristarco, meu companheiro de prisão, manda saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês já receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam bem. Paulo não só está em contato com Marcos, neste momento aqui, 10 anos depois, mas o considera um colaborador digno de respeito. Paulo, aquele que o rejeitou, agora confirma o seu caráter e orienta a igreja que o receba. Isso é um sinal grandioso de que esses dois homens se reconciliaram. Mas a prova talvez mais comovente da reconciliação está nos últimos escritos de Paulo, quando a última carta de Paulo é 2 Timóteo, muito próximo à sua morte, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, último capítulo, versículo 11, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: quando você vier, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então nós saímos de não devemos levá-lo a muito útil no ministério. Paulo, o apóstolo, agora humildemente reconhece que precisa do homem que um dia ele rejeitou. E é isso, irmãos. Ah, briguei com o Guilherme. Brigamos. Talvez daqui a pouco eu esteja precisando dele. E o brigar, ou se desentender, ou discordar, não é o problema. Mas a forma como nós lidamos com isso é que vai determinar quem nós somos. Qual a nossa maturidade. Paulo não queria, e agora ele diz, traz, anos e anos depois, ele é útil para mim. Ele é um companheiro. Ele é um colaborador. O que nós vemos aqui, irmãos, é que o crescimento no conhecimento, a maturidade cristã e o Espírito Santo curam as feridas e restauram relacionamentos. Talvez você esteja aqui brigado com alguém. Não tem essa briga de Paulo e Barnabé? Talvez lá na sua casa a briga tenha sido entre o esposo e a esposa. Então, sem se falar. Talvez seja entre pais e filhos. Filhos com atitudes rebeldes, pais com atitudes intolerantes. Talvez seja com colegas de trabalho. Talvez aqui na igreja. Você está aqui sentado hoje, mas está aborrecido com o irmão. Seja maduro, querido. Seja crente. Peça perdão, se reconcilie. Senta junto, ora junto. É isso que o texto está nos ensinando. Porque o Espírito Santo restaura relacionamentos. O Espírito Santo traz arrependimento e reconciliação. Você pode ter sido ferido, desprezado. Você pode ter ferido alguém. Busque a reconciliação. Seja humilde. Seja crente. Nossa fé não é provada por nossas palavras. Eu amo o Senhor. Eu amo os meus irmãos. A gente fala assim, né? Genericamente, né? Eu amo a igreja. Mas a nossa fé não é provada por nossas palavras, mas por nossas atitudes. Deus sempre irá conduzir. Deus sempre irá nos conduzir ao arrependimento e à reconciliação. Finalizando o texto, Barnabé leva João Marcos. Navegam para Chipre. Foi o primeiro lugar que ele foi com Paulo. Paulo escolhe Silas ou Silvano e partem. A igreja, então, entrega Paulo e Silas aos cuidados graciosos do Senhor e ele viaja pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas na fé.
Barnabé desce para Chipre, é a cidade dele, ele é de Chipre. Paulo sobe para a Cilícia, na Cilícia está Tarso, que é a sua cidade, e eles vão para regiões diferentes. Depois, então, de ver como líderes maduros não estão imunes aos conflitos e à infantilidade, o zelo pela obra de Paulo e o zelo pela restauração de Barnabé colidiram, resultando a divisão dolorosa. Mas Deus, até mesmo nas falhas humanas, ele age. Deus é soberano até mesmo sobre a nossa infantilidade, irmãos. Nós somos infantis, brigamos, nos chateamos, esses dois homens fizeram isso, se separaram, foi cada um para um lado. Ah, isso quer dizer que é bom que a gente brigue, se separe? Não, isso diz que nós somos infantis, mas diz também que Deus é soberano sobre essa infantilidade. Então, o que Deus faz com essa situação? Agora, de uma equipe missionária, tem duas, Paulo e Barnabé. Paulo e Silas vão para um lado, Barnabé e Marcos vão para outro, e agora os esforços missionários estão duplicados. Onde havia uma equipe, agora duas. Vão para Chipre e outros vão para a Cilícia e para a Síria. Paulo, focado em sua missão, escolhe Silas. Às vezes você lê Paulo e Silas, Paulo e Silvano, Silvano e Pedro, é Silas. Silas era um profeta e líder respeitado em Jerusalém. E a igreja então entrega Paulo aos cuidados de Deus, abençoa Paulo e Silas, que começam uma nova jornada. Vão começar revisitando igrejas na Síria e na Cilícia, mas logo depois, e aí nós veremos em janeiro, que eles vão para outros lugares onde o evangelho ele ainda não havia sido pregado. E eu concluo então. A passagem começa com uma visão nobre sobre discipulado, mas é imediatamente interrompida por um conflito humano e doloroso. Contudo, irmãos, a história nos ensina que as imperfeições dos líderes, que as imperfeições dos crentes, que os desentendimentos não podem parar a missão de Deus. Um problema que trouxe divisão por conta da imaturidade, Deus transforma em avanço na missão. Barnabé, o Consolador, cumpriu seu chamado ao investir na vida de João Marcos. Além desse jovem ele se firmar na fé, Marcos é um escritor, Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos, é esse. João Marcos é este homem que um dia vai escrever o Evangelho que nós temos em nossa Bíblia. O discipulado muitas vezes é um trabalho lento, mas um trabalho paciente e focado. Tirou Marcos das sombras e colocou de volta no ministério. Paulo, missionário, seguiu adiante com Silas, fortalecendo as igrejas já existentes. E no final, o triunfo é da graça de Deus. No final, o triunfo é da soberania de Deus. Porque Deus é soberano sobre as armadilhas de Satanás, brigas e desunião, e cumpre seu propósito mesmo diante da nossa imaturidade. No fim, vemos duas equipes missionárias trabalhando em áreas diferentes, garantindo que o evangelho se expandisse e que os crentes fossem firmados na fé. É a prova de que Deus usa as nossas fraquezas e as nossas crises para cumprir os seus propósitos. E então veremos Paulo e Silas a partir do mês de janeiro, na sua segunda viagem missionária. A grande questão é, irmãos, avaliando a sua própria vida, você é maduro a ponto de buscar a reconciliação? Faça isso. O texto nos ensina que precisamos de reconciliação, de humildade para nos sentar juntos, orar juntos, pedir perdão, se reconciliar. E um dia dizer, olha, aquele irmão que um dia me feriu, ele é muito precioso para mim. Só Deus pode transformar esses opositores em irmãos. E não é que nós não teremos dificuldades dentro do corpo, teremos sim. Mas elas não nos definem e não deveriam ter o poder de nos separar. Por quê? Porque o que nos une é o poder de Deus. Então tenha um coração quebrantado quando o assunto for relacionamentos, de forma que
a sua vida ela seja uma vida cheia do Espírito Santo, vivida entre os irmãos e vivida para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por sua graça, misericórdia, obrigado pela mensagem tão necessária de reconciliação. Possamos buscar, Pai, não só um discipulado intencional, mas a reconciliação em nossos conflitos, desuniões, problemas com os nossos irmãos, de forma que o Evangelho vença o pecado da desunião e a glória de Deus sobressaia em toda e qualquer situação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.